falamos nesses 40 dias sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, sobre essa mesa extraordinária de comunhão, de relacionamento. E eu quero que você aqui nessa noite, você que está na sua casa, nos acompanhando, depois essa mensagem, ela vai ficar disponível ali, e você pode compartilhar com alguém, amém? Nós, nessas semanas, nesses 40 dias, nessas 7 semanas, nós estivemos falando sobre esse feito extraordinário que o Senhor Jesus realizou por nós. E nesse domingo, encerrando estas 7 mensagens, nós falamos sobre a mesa da revelação, a mesa onde a iluminação do conhecimento de Deus, ele é apresentado a nós. E nós falamos sobre o envio, nós falamos sobre o poder do Espírito Santo que veio sobre os discípulos e que veio sobre as nossas vidas, amém? Então nós temos experiências com Deus, nós somos tocados pelo poder do Espírito Santo. E quantas vezes, irmãos, ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa jornada, nós temos esses momentos ímpares, singulares, em que Deus visita as nossas vidas de uma maneira mais profunda, onde nós somos tocados pelo poder de Deus, onde nós somos encorajados. Muitas vezes nós enfrentamos algum tipo de desafio, e enfrentamos algum momento pesado nas nossas vidas, um momento às vezes árduo, um momento às vezes angustiante, e em muitos desses momentos nós pelo Espírito Santo somos levados a uma entrega mais profunda, a uma busca mais profunda, e inevitavelmente nós temos um impacto mais profundo da presença de Deus nas nossas vidas, amém? Nós somos visitados pelo poder de Deus de uma forma ainda mais intensa, novamente. E nessa noite nós vamos falar sobre manter essa chama acesa, amém? Nós vamos falar sobre essa presença de Deus, que ela não quer ser algo passageiro nas nossas vidas, mas uma manifestação contínua, uma manifestação constante nas nossas vidas. Além de transformar o nosso interior, gerar frutos aqui do lado de fora, amém? Gerar ações que nos levem a testemunhar desse Jesus, que tem feito coisas extraordinárias para as nossas vidas. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, nós vamos ler ali 2 Timóteo, no capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo de número 8 em diante. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esse motivo sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Diga aleluia! O Espírito habita em mim. Diga. O Espírito habita em mim. Glória a Deus. Então, se o Espírito habita em mim, o poder de Deus habita em mim. Porque o poder que manifestou, ressuscitando Jesus de dentre os mortos, é o poder do Espírito Santo. E Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele habita em nós. Como falamos no domingo, essa era a terceira coisa que ou pela qual Paulo orava para que os olhos do entendimento dos irmãos fossem abertos. Ele disse, e
conhecer a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Não é só saber do poder de Deus que é grande, mas é o poder de Deus para conosco. O poder de Deus que habita em nós. Paulo, se eu não me engano, em Colossenses, ele diz assim: eu estou agindo segundo o seu poder que opera em mim de forma eficaz. Aleluia! Glória a Deus! Ele disse isso aqui, em Colossenses, capítulo 1, versículo 29. Para isto também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. O poder de Deus opera em nós de forma poderosa. E esta unção de Deus está em mim, está em você, está em nós. 1 João 2,20 diz assim: mas vocês têm a unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Você tem a unção que vem daquele que é santo. João ainda vai dizer também: mas assim como a unção vos ensina, e é verdadeira e não é falsa, assim como ela tem ensinado a vocês, assim nele permaneçam. Então o poder de Deus, a unção de Deus está nas nossas vidas. Manter a chama do avivamento não é uma opção, é um dever em obediência ao chamado. Não é uma opção. Ela é uma obediência que nós devemos viver em direção ao nosso chamado. Nós cantamos: acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. E aqui nessa introdução, 10 fatores podem apagar essa chama. 10 fatores: pecados, ressentimentos, religiosidade, orfandade, inflexibilidade, secularismo, vergonha ou timidez, acomodação, preconceitos e medo. O medo. Por quê? Nós vamos falar aqui a parte A do versículo 7, 1 Timóteo diz: pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando nós falamos aqui de medo, de covardia, de timidez, é nesse aspecto. Não é a pessoa que é tímida, né? Que é quietinha, não. Mas é a covardia. Quando Deus coloca você como uma testemunha do seu evangelho e você não se posiciona como tal. É o mesmo que dizer: por que você quer o poder do evangelho? Por que você quer o poder do alto se Jesus disse, como nós falamos no domingo: aguardem, esperem em Jerusalém até que do alto vocês recebam a promessa do Pai, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e aos confins da terra. Então o poder do Espírito Santo é para que sejamos testemunha. Porque uma pessoa começa a esfriar na fé, porque uma pessoa começa a esfriar no caminho do evangelho, uma das coisas é, ela não testemunha Jesus. Ela não testemunha. Queridos, testemunhar Jesus não é uma opção. É um mandamento de Deus para nós. Aleluia! Em Mateus 28, 19, ele disse: indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho dito. E estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando a pessoa, primeiro lugar aqui, ela não testemunha de Jesus, ela não tem um avivamento diário na vida dela. Ela não tem essa renovação do poder de Deus sobre a vida dela. Quando você vai olhar em Atos dos Apóstolos, você vai ver que há uma primeira visitação sobre a vida dos discípulos no dia de Pentecostes. Eles estão lá clamando, esperando pela promessa do Pai. E eles são visitados. O lugar é cheio do Espírito Santo ali. Um vento impetuoso vem, línguas repartidas como de fogo, desce sobre eles. E aí de repente tem um outro momento em que eles estão reunidos e o lugar, e eles fazem uma oração unânime ali, e de novo aquele lugar ele treme,
E o poder do Espírito Santo vem ali sobre eles de novo. Então as visitações do Espírito Santo, elas são contínuas sobre as nossas vidas. Elas são constantes. Mas o que faz com que isso seja, vamos usar essa expressão, ativado, ativo continuamente? O meu zelo e a minha atenção em testemunhar de Jesus. A manifestação do poder de Deus, ela acontece quando você usa as oportunidades que tem para testemunhar sobre Jesus. Seja com um colega de trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja no ambiente familiar, você, eu, nós precisamos aproveitar as oportunidades para falar do amor de Deus. Aleluia! 1 Coríntios 16, 13 diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Sejam homens e mulheres de coragem, sejam fortes. Atos 2, 3 e 4 diz: e viram que o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. O poder vem para que você cumpra o propósito. O revestimento vem para que você cumpra o propósito. E em Atos 13, 36, a palavra de Deus vai dizer assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Davi era um ungido do Senhor. E a unção não foi ineficaz na vida dele. Na sua geração, ele serviu ao propósito. Aleluia! Você é revestido do Espírito Santo, você é capacitado, dotado pelo poder do Espírito Santo, para que você viva e cumpra o propósito. E para que essa chama, ela continuamente seja acesa, esteja acesa no seu chamado profético. Em primeiro lugar, seja ousado em seu testemunho de fé. Aleluia! Portanto, a parte A do versículo 8, portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Não se envergonhe. Não se envergonhe. Se você prestar atenção, você tem inúmeras oportunidades de falar de Jesus. E Jesus disse algo muito sério. Ele disse: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, na presença dos santos anjos de Deus. Ele disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Então, quando nós temos essa oportunidade santa de falar da palavra de Deus, nós não podemos deixá-la, nós não podemos abrir mão dela. Hebreus 1:7 diz: e quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos e de dos seus ministros labaredas de fogo. É interessante que Pedro ele vai dizer que os anjos, eles têm um desejo de testemunhar o Evangelho. Coisas para as quais até os anjos se atentam. Se os anjos eles tivessem recebido essa incumbência, eles teriam se aplicado de um modo sobrenatural nisso, mas eles são enviados em favor daqueles que hão de dar a salvação. Eles são enviados para trabalharem, para militarem em meu favor e em seu favor, enquanto nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Nós somos aqueles que herdam essa salvação. Aleluia! Eu me lembro na minha conversão, quantas vezes eu lia livros de evangelistas. Um dos evangelistas, de quem eu li muitos livros, que me inspiraram muito, me davam estratégias para evangelizar.
era T.L. Osborne, um homem de fé. T.L. Osborne, ele e sua esposa, quando jovens, eles foram servir nas nações, fazendo cruzadas. E quando eles foram, da primeira vez, eles voltaram muito frustrados. Porque eles viam as necessidades daquelas pessoas na África, as pessoas na expectativa de que aquele Jesus de quem eles estavam falando, viesse a agir com poder na vida deles. E eles ficaram muito decepcionados, tristes. Voltaram para os Estados Unidos, com cerca de 20, 21 anos. E então eles foram na época, em uma cruzada de milagres de um evangelista, que depois houveram várias controvérsias acerca desse evangelista, se ele havia apostatado na fé, mas no início do seu ministério, Deus o usou muito. E nas cruzadas de milagres, eles viram, T.L. Osborne e sua esposa Daisy Osborne, viram milagres extraordinários diante de seus olhos. Paralíticos andando, cegos curados, surdos curados. E então os dois voltaram para casa e eles decidiram que eles iam ler a Bíblia toda de novo. E eles decidiram que eles iam crer em tudo o que estava escrito ali, do jeito que estava escrito ali. Eles determinaram isso. E assim eles fizeram, e eles então fizeram uma aliança com o Senhor, que eles iam crer em tudo. E eles voltaram para as nações, eles voltaram para a África, e Deus os usou de forma sobrenatural. T.L. Osborne, ele partiu para o Senhor com a idade de 86 anos, e foi usado por Deus de modo extraordinário na África, com cruzadas de milhares de pessoas. E milagres aconteceram de forma extraordinária, e Deus usou a vida deles de forma extraordinária. E eles decidiam pregar para todas as pessoas e criam que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu me lembro que lendo alguns livros dele, um chamava-se Ajunta-te a esta carruagem, fazendo menção da passagem de Filipe e o eunuco, quando ele chega e começa a pregar para aquele eunuco, e o Espírito Santo diz, ajunta-te a esta carruagem, e ele começa a evangelizar, e Deus salva a vida daquele homem. E uma das coisas que eu me lembro, ele disse assim, que ele usou essa estratégia uma vez. Ele chegava numa caixa de supermercado, e dizia assim, existem dois tipos de caixa de supermercado. Existem aquelas que são salvas e aquelas que ainda não são. Qual delas você é? E a partir daí, ele começava a evangelizar aquela pessoa, começava a falar de Jesus para aquela pessoa e tantas outras estratégias que no seu tempo foram válidas. Você pode pedir ao Espírito Santo estratégias. Você pode pedir para o Espírito Santo oportunidades. Às vezes você vê alguém, talvez você não saiba como entrar. Peça ao Espírito Santo e aquela pessoa vai ser movida. Deus vai falar, Deus vai agir, amém? E você vai ver o poder de Deus se manifestar. Testemunhe a sua fé. Aleluia. Em segundo lugar, viva consciente do seu chamado. Versículo 9, a parte B diz, a parte A, perdão, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Diga comigo, Deus me salvou. Mas Ele não só me salvou. Diga, mas não só me salvou. Ele me chamou com uma santa vocação. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores que salvou você, também te chamou com uma santa vocação. Você não foi chamado pelo Trump. Você não foi chamado pelo primeiro-ministro da Inglaterra. Você não foi chamado pelo presidente do Brasil, seja ele quem for. Você foi chamada pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que governa o universo pela palavra do seu poder. E Ele te chamou com uma santa vocação. E Ele quer que você continuamente tenha consciência disso.
Que essa consciência esteja viva e latente na sua mente. Em terceiro lugar, rompa definitivamente com o pecado. Por que rompa definitivamente? Porque a parte B do versículo 10 diz: Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. O pecado original, o poder do pecado original foi quebrado da sua vida e da minha vida. Nós não vivemos mais para servir ao pecado, para servir às cobiças, para servir a este mundo. Nós vivemos para viver aquilo que Ele tem para nós, amém? E Ele trouxe vida e imortalidade por meio do seu Evangelho. O Evangelho, meu querido irmão, minha querida irmã, é poder para aqueles que creem. Aleluia! Ele é loucura para os que perecem, mas o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder. Aleluia! E Ele te deu dons. Em quarto lugar, reconheça seus dons espirituais. Deus dotou você de habilidades, de capacidade. Paulo tinha essa consciência. Ele diz aqui no versículo 11: Deste evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Deus te chamou para algo. Aplique-se para aquilo que Deus te chamou a viver. Mas eu ainda não sei. Comece com o que você tem hoje. Comece com o que você tem hoje. Pegue a sua Bíblia. Leia, estude-a, leia bons livros, assista boas mensagens e ore, consagre a sua vida, prepare-se, capacite-se. O Senhor capacita você, mas há uma sinergia, você vai de encontro com a capacitação de Deus. Você foi chamado, no talento que você foi chamado, dedique-se para aquilo, estude naquilo. Faça a obra de Deus com dedicação, com entrega, com bom ânimo. Em quinto lugar, caminho para uma esperança gloriosa. Versículo 12 diz: Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Tudo aquilo que você tem feito tem subido à memória de Deus. Hebreus 11, 6 diz: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Há uma recompensa preparada para você. Esse mesmo Paulo disse: completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E aí ele diz: desde já a coroa da justiça me está guardada. Aquilo que o Senhor tem reservado para mim, está reservado, está preparado, está seguro. E eu vou viver a cada dia para alcançar aquilo que Ele tem para mim. Paulo vai falar disso também em Filipenses capítulo 3. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio. Há algo reservado para você. Há uma coroa. Aleluia. E Paulo vai dizer sobre o atleta que corre, mas um só ganha o prêmio. Todos correm no estádio, mas um só ganha o prêmio. E ele diz: correi de tal maneira que o alcanceis. Correi de tal maneira. Eu vou conquistar esse prêmio. Eu vou cumprir o propósito de Deus da minha vida. Eu vou em direção àquilo que Ele me chamou para viver. Aleluia! E isso a cada dia vai fazer com que essa chama, com que esse fogo seja cada vez mais latente na sua vida. Com que essa chama seja cada vez mais incandescente na sua vida. E aí você estará vigilante, você estará atento, você estará sóbrio, você vai perceber os ataques, as artimanhas, as armadilhas. Por quê? Porque você está andando no Espírito, você está vivendo no Espírito, você está mergulhando em Deus,
Você percebe, você reconhece os ardis do inimigo, você reconhece as inclinações e os enganos para o qual a carne muitas vezes quer nos levar. Por quê? Porque você está indo de encontro. Aleluia. Sexto lugar. Construa sua fé inabalável em Cristo. Em Cristo. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Obrigado. Que você ouviu de mim. Nós precisamos guardar a palavra de Deus. Nós precisamos honrar a palavra de Deus. Nós precisamos prestar atenção no nosso dia a dia às muitas sabotagens que o adversário procura colocar no nosso caminho. Tem um testemunho muito forte. Depois você procura no YouTube. Várias coisas aconteceram na Guerra dos 6 Dias. Obrigado. As nações ao redor de Israel queriam aniquilá-la. E o contingente dos inimigos era muito maior do que o contingente que Israel tinha. E houve uma determinada situação em que, se eu não me engano, são as colinas de Golã. Havia ali um lugar que tinha minas terrestres. E eles estavam encurralados, e para sair daquela situação, é mais ou menos assim, depois você pesquisa lá que você vai ver bem certinho, mas o ponto principal é esse. Eles precisavam passar por um campo minado. Estava cheio de minas. E aqueles soldados israelenses, judeus, eles buscaram ao Deus de Israel. Em determinado momento, veio um grande vento, uma grande ventania veio. E ninguém enxergava nada. E areia, como se fosse uma tempestade, algo assim. Quando aquilo passou, as minas terrestres estavam todas expostas. De modo sobrenatural, o Senhor soprou ali e descobriu todo aquele campo minado. E eles conseguiram ver aonde as minas estavam e eles conseguiram passar. Fé, confiança no Senhor, num Deus que faz milagres, num Deus que realiza maravilhas. Às vezes a nossa vida parece um campo minado em algumas circunstâncias, mas Deus quer nos ver confiando nele, guardando a sua palavra. Aleluia, guardando a sua palavra. Sétimo lugar, para encerrarmos. Zele por tudo que recebeu no Espírito. Versículo 14. Guarda o bom depósito. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito de Deus habita em você. Então, todas as vezes que você perceber que parece que você está vivendo uma vida seca, que parece que você está vivendo uma vida sem essa chama, sem esse fogo, prostre-se diante dele, entra no seu quarto, proponha períodos de consagração, de jejum, faça votos por um avivamento espiritual na sua vida.
para que você busque o Senhor com uma ousadia, com uma intrepidez, com um foco maior. E creia que a visitação do Espírito de Deus vai vir sobre você, vai avivar você, vai fazer com que a chama arda, venha arder poderosamente. E você vai ser impulsionado, impulsionada a testemunhar de Jesus, a viver os milagres de Jesus, a perceber o Espírito Santo a cada momento, a cada instante, conduzindo você. Vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, fique de pé. Deixe Deus avivar a sua obra na sua vida. Não tenha medo do fogo de Deus em sua vida. Muitas vezes Jesus disse para as pessoas: não tenha medo, somente creia. Creia. Às vezes, fale como o pai daquele rapaz que os discípulos, num primeiro momento, não conseguiram expulsar o demônio dele. Diga: Senhor, me ajude, porque eu não quero ficar nesse lugar raso. Senhor, me ajude, eu não quero ficar nesse lugar inconstante. Senhor, me ajude, eu não quero ficar nesse lugar de frieza. Senhor, eu quero ir para o lugar da dimensão mais profunda. Eu quero ir para o lugar da dimensão da fé. Eu quero viver os milagres do Senhor. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Muitas vezes o inimigo ele vai tentar em um lugar, em uma área vulnerável, uma área de fraqueza. Mas esconda-se no Senhor e Ele não vai te achar. Ele não vai te encontrar. Ele vai visitar você com poder, com graça, com unção. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai querido, nessa hora, nessa noite eu oro aqui pelos meus irmãos. Eu oro por aqueles que estão em casa. Eu oro para que encorajamento, para que capacitação, para que unção do alto, para que revestimento no Espírito, ó Deus, continuamente venham sobre nossas vidas. Venham sobre cada um de nós que somos teus filhos, filhas, chamados com uma santa vocação. Chamados, Senhor, com um dom, com uma habilidade, com um talento sobrenatural, vindo do alto, vindo do Senhor, com o propósito de que sejamos testemunhas. Meu Deus, que esse poder, Ele venha sobre nós, e Ele, Senhor, fortaleça os nossos relacionamentos, Ele fortaleça as nossas famílias, os casamentos. Ele faça, Senhor, de cada um de nós, homens e mulheres, ó Deus, que dão testemunho, que são ousados, que são intrépidos, Senhor, que não se voltam à covardia, à timidez e o medo, mas que têm consciência de que receberam do Senhor o espírito de amor, de poder, de moderação, para falarmos da Tua palavra, para levarmos a Tua verdade, Senhor, para fazermos com que mais pessoas, ó Deus, tenham a oportunidade de ouvir esse Evangelho e também acumularem para si um bom depósito na presença de Deus, para completarem também a carreira. Oh Senhor, para guardar a coroa, para esperar com confiança, Senhor, essa coroa de justiça. Essa coroa de justiça, Pai. Eu oro agora pelos enfermos, Deus, por aqueles que estão em recuperação, pela vida da Natália, pela vida do Senhor, da Maiara. Meu Deus, que o Theo e a Liz, Senhor, sejam tocados pelo Teu poder, que o crescimento deles, que o desenvolvimento deles, Senhor, tenham toques sobrenaturais, Senhor, que o Senhor os guarde e os livre de todo o mal. Pai, porventura se alguém está nesta hora, na sua casa, acompanhando o Senhor, do trabalho, pela internet, Senhor, e precisa de um toque, Senhor, do seu corpo físico, que o Senhor os toque agora, aqui, Senhor, na congregação, que o Senhor toque agora, com saúde, com poder, com restauração física, em nome de Jesus. Cura na alma, Senhor, nas emoções,
nas doenças psicológicas, psicossomáticas, Deus. Manifesta e libera o teu poder. E sobretudo, Senhor, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor, e reveste-nos do poder do alto. Para sermos testemunhas. Para anunciarmos a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Leva-nos além, Senhor. E que o teu nome seja glorificado em nós. Por meio de nós, através de nós, Senhor. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam para a conservação da alma. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelas vidas se entregando a Cristo nesse lugar. Pelas vidas se reconciliando com Cristo nesse lugar. Pelas vidas decidindo, Senhor, o batismo das águas, Pai. Em nome de Jesus, sendo alcançadas por aqueles que estão sendo revestidos do poder do alto. Por aqueles que estão sendo, ó Pai, despertados pelos dons que receberam do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Amém? Que o Senhor te use por onde quer que você vá, em nome de Jesus. Que o Senhor use você aonde quer que você vá, em nome de Jesus. Que no seu retorno você vá guardado. E que fome e sede da presença sejam cada vez maiores, para que você busque e mantenha continuamente a chama acesa, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um ótimo restante de semana. Medite nessa palavra. Ouça de novo essa palavra. E que o Senhor seja exaltado em nós e por meio de nós. Amém? Deus te abençoe. Vá na paz, irmãos.